Olá, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de cumprimentar você que cultua aí conosco de forma digital. Eu sou o pastor André, estou aqui com o Daniel, meu irmão, meu amigo. E aí, André? E é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Estamos aqui com o nosso mediador grande, José Henrique, que vai trazer aí as perguntas. Como é que estamos aí, José? Bom dia a todos também. Bom dia, pastor André. Muito feliz de estar aqui com vocês também hoje nessa mediação. Hoje a gente não teve muita pergunta, tivemos alguns comentários e aí a gente vai tentar falar aqui sobre esses comentários. E queria agradecer a sua presença aqui conosco, continue conosco até o fim do debate, não vá embora, né? Participe aqui, ok? Então, nós vamos começar aqui então, primeiro dizendo algumas coisas rápidas aqui que algumas pessoas colocaram no debate, na verdade durante o culto, né? E seria interessante vocês comentarem. A Lúcia disse o seguinte: ele venceu a morte e ressuscitou. Pelo seu sacrifício, nos ofereceu a vida eterna. A Marilene falou: nossa Páscoa é Jesus Cristo. Aleluia. O Rogério falou: o sepulcro está vazio. A Alessandra falou: o rei ressuscitou. Cristina: Jesus vive, glórias a Deus. Quantos comentários interessantes, não acham? Amém, amém. Muito legal. E esse é o motivo de estarmos aqui, né? Esse é o motivo de estarmos nesse domingo aqui. É o domingo da ressurreição. É saber que Jesus nos salvou, que o motivo de estarmos vivos é esse. Isso é muito interessante, né? Porque nós só podemos viver porque Ele se entregou por nós, porque Ele deu a vida dele por nós. E o motivo da Páscoa é esse. Em Jesus ter entregue a vida dele por nós. Não é só uma comemoração que nós fazemos, né? E a gente sabe que cada cultura, às vezes cada país tem a sua forma de comemorar. Mas nós entendemos que nós comemoramos porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou e Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse caminhar dia após dia. É verdade, Daniel. E é como o pastor trouxe ali no início, né? A gente às vezes tende a tratar isso como se fosse algo corriqueiro, né? Exato. Natural, dizer algo tão profundo, Mais um dia. tão intenso, que é o fato de que Jesus Cristo ressuscitou, Exatamente. né? Louvado seja o Senhor. É como a gente trouxe aqui, vários irmãos falaram e compartilharam. A gente não pode tratar isso com naturalidade, né? Como se fosse algo comum, como se fosse algo trivial. Não, isso é a razão da nossa fé, é a alegria da nossa vida, é a esperança que nos sustenta, né? O fato de que Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará, né? Jesus Cristo voltará e louvado seja o Senhor por conta disso. Louvado seja o Senhor. Nossa, sempre que eu participo, às vezes eu falo nossa, né? É um costume que a gente tem, mas não deve ficar falando muita nossa, não, é outra coisa. É muito bom a gente ouvir esse debate, porque o nosso coração se enche de alegria. E uma coisa que eu achei muito interessante no texto bíblico, gostaria que vocês comentassem, Daniel e pastor André, dizendo o seguinte, que a Maria Madalena foi no sepulcro, chegou lá, viu, voltou e falou com os discípulos que ele tinha ressuscitado. 2 discípulos de Emaús viram a Cristo, né? E foram lá e falaram com os discípulos que viram a Jesus e eles não creram. Será que isso hoje ainda acontece da gente não crer? Sim, é verdade, né? Infelizmente, tem muita gente que ainda não crê, né? Que ouve e não crê. E muita gente é que nem Tomé, né? Que é só ver para crer e não confia, não acredita. Mas algo que me constrange desse trecho que o José Henrique acabou de ler para a gente, é o fato de que a Bíblia ela é tão certeira, né, na tradução da verdade, que mostra o fato de que as mulheres testemunharam, né, a ressurreição. As mulheres foram as primeiras a testemunhar, dentro de um contexto em que um testemunho de uma mulher não era um testemunho digno, Exato. não era aceito num tribunal, por exemplo. E isso só prova que a palavra de Deus ela está comprometida com a verdade, né? Quem contou essa história, quem escreveu essa história, não estava preocupado em agradar os ouvintes, em agradar as pessoas que a leriam. Não, ela quis contar como realmente foi. E é interessante como que a palavra de Deus exalta, né, o papel da mulher, mesmo diante daquele contexto, diante daquela sociedade. A gente até mesmo pode pensar que talvez eles não tenham acreditado, porque foram as mulheres que foram contar, até mesmo olhar como é que estava o coração deles nesse sentido. Talvez fosse tão impossível para eles disso acontecer, sendo que o Senhor já estava falando isso várias vezes. Jesus já estava
dando direcionamento para eles que isso iria acontecer, né? E quantas vezes a gente não vive algo assim, né? Às vezes Deus fala através de uma pessoa, Deus fala algo pra gente, fala às vezes através de um amigo, através de um momento na sua célula, e você fica na dúvida, será mesmo? Será que Deus pode fazer? Às vezes tem alguém doente na sua família e você não acredita. Talvez, não, mas Deus pode curar. Mas será que Deus pode curar? E a gente tem que crer, da mesma forma como a gente crê que Ele ressuscitou, que a gente só está aqui por conta dele, nós temos que crer que Ele tem poder para fazer, para transformar, para curar, para restaurar a vida. Amém. É verdade. Me lembrei agora, Daniel e pastor André, daquela evento muito interessante, quando a igreja estava orando, porque Pedro estava preso. Aí Pedro chegou, bateu na porta, porque ele tinha sido liberto da prisão, né? E aí a Rod atende, olha, fecha a porta, volta e fala, Pedro saiu da prisão. Eles estavam orando para Pedro sair da prisão. Pedro saiu da prisão e eles falaram, não, que isso, menina, não é isso não, você está errado, não é nada disso, não é verdade? Então, o que você acha, pastor André, desse episódio também, não é? Sim, a gente ora, às vezes pede para Deus certas coisas, e quando Deus faz, a gente fica ainda questiona, né? Duvida, né? Então o Senhor, Ele tem disso, né? Às vezes a gente fica esperando algo para Deus, às vezes pede uma resposta que Deus já até deu para você. Exato. Deus já até te mostrou o caminho que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir, e você ainda está ali orando, pedindo a Deus. Então, irmão, creia no poder da oração. Creia que o Senhor mostra o caminho, que o Senhor desembaraça ali a situação, que o Senhor te guia, pega na tua mão e te leva. Então não questione, não duvide quando o poder de Deus entra em ação, né? Isso é interessante, eu até pensei algo que... Quantas vezes será que a gente não faz as coisas no automático? É verdade. Quantas vezes a gente não ora automaticamente? Porque, mas estamos passando por um problema e aprendemos que precisamos orar. Que Deus ouve, Deus vai ouvir. E às vezes Ele ouve, responde, mas a gente orou e fez tão no automático, leu a palavra tão no automático que a gente não deixou o Senhor falar ao nosso coração. E talvez a gente não ouça algo que Deus quer fazer, quer falar conosco, porque a gente está no automático. Está vivendo naquele de, eu aprendi que eu tenho que orar, eu aprendi que eu tenho que ler. Mas será que eu tenho lido porque eu entendo que isso é a necessidade da minha vida, que para viver eu preciso disso? Será que eu oro porque realmente eu entendo que o Senhor tem poder para transformar? Ou porque, estou orando porque Pedro, vamos orar por Pedro aqui, ele está preso. Não, mas vamos orar porque Pedro vai ser liberto. Vamos orar porque o Senhor vai curar. É verdade, Daniel. E pensando em orar e no mover de Deus na nossa vida, a gente tem que sempre pensar também nos pequenos milagres, né? Sim. Que, de novo, aquele papo que a gente estava tendo no início de tratar tudo com naturalidade, como se fosse tudo normal. Mas o Senhor faz milagres na nossa vida o tempo inteiro. Exato. E quando você começa a perceber isso, você começa a ter um coração muito mais grato. Talvez aquele atraso que te livrou de um acidente, aquela chegada em casa em segurança num dia que a cidade estava um caos, aquela doença que poderia ter se tornado algo pior e que o Senhor curou, interrompeu aquele processo de infecção, por exemplo, e ficou tudo bem. Sim. Então a gente tem que aprender a louvar a Deus e agradecer e reconhecer a poderosa mão dele mesmo naqueles milagres corriqueiros, né, do dia a dia. Às vezes a gente não acha interessante. Eu vi ontem à noite, antes de dormir, acabou passando um vídeo pelo meu telefone, muito triste, né? Uma família estava com todo mundo na rua, assim, num momento mesmo ontem, comemorando, e aí veio um carro em alta velocidade, o motorista estava embriagado e bateu direto no muro de uma das casas e as duas crianças estavam brincando no portão de casa, faleceram na hora. E aí que tristeza, né? Mas às vezes a gente... no mesmo momento um pai conseguiu tirar a filha dele, começou a abraçar. E aconteceu um caso muito triste, mas ao mesmo tempo a gente vê um livramento. E quantas vezes a gente é livrado e nem percebe? São os pequenos milagres que você falou. A gente não percebe o quanto o Senhor tem estado ali, tem passado a mão, tem cuidado de nós, né? É verdade. Verdade, né? Essas coisas fazem a gente pensar, né? Que Deus, Ele está conosco, Ele está ao nosso redor e a gente precisa sempre crer na palavra, né? E interessante que o Valdir falou aqui, né? Que Jesus falou que morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Mas os discípulos não creram. Então a gente precisa realmente crer na palavra, né? A Inês falou, falta de conhecimento da Bíblia nos faz desviar da verdade. Acho que isso é uma verdade que a gente precisa estar sempre lembrando, né? A propósito da Páscoa, né?
teve o Valdir falou assim, né? O ovo de Páscoa tem a ver com Jesus? Ele perguntou aqui. O que vocês acham? O ovo de Páscoa tem a ver com Jesus, né? O que é a Páscoa, não é? Fala aí, Daniel, o que você estava dizendo. A gente estava compartilhando uma experiência aqui antes. Esses dias eu ouvi de uma família e algo super interessante. Eles ensinaram a filha mais nova que a gente dá chocolate na Páscoa, não é porque a Páscoa tem a ver com chocolate ou com ovo de Páscoa, mas porque Jesus é o nosso docinho. Então a gente recebe chocolate. É uma forma super interessante de você até mesmo ensinar para os seus filhos um pouco mais de que Jesus, sim, ele é o nosso docinho. Porque não é o docinho num jeito de falar até errado, mas sim porque ele é o nosso amor. Ele é o nosso amado, que ele se entregou por nós, ele cuida de nós e nós vivemos e fazemos tudo que fazemos por ele. E nesse momento, talvez, você dê chocolate para os seus filhos, para os seus parentes, você pode falar que é pelo amor do Senhor. E não porque a gente sabe que faz de uma forma muito capitalista, porque querem vender algo, mas não é por isso. Nós fazemos e nós vivemos a Páscoa por Jesus. Não tem a ver com ovo de Páscoa, não mesmo. É isso, Daniel. Jesus pode ser representado por uma expressão de amor, né? Exato. Por esse presente, por esse doce, por essa expressão de amor que representa essa graça que nós recebemos, né? Então, é o doce da vida, vamos botar assim. Então, a verdade é que o Evangelho é maravilhoso. Você pode transformar uma situação, às vezes um presente, em uma expressão do amor de Deus na vida de alguém. Então, o Senhor Jesus é poderoso e o Evangelho tem poder. Então, nós podemos transformar qualquer situação, qualquer etapa, qualquer presente em um instrumento para falar do amor de Deus para a vida de alguém. Amém. Ele é o presente que muda as vidas. Mudou a nossa, mudou a sua e pode mudar de outras pessoas. Hoje mesmo ontem nós já tivemos o nosso musical de Páscoa, que fala sobre isso, e hoje a gente vai ter novamente esse musical, dessa vez vai ser transmitido, ontem não foi, hoje é transmitido. E às vezes você não vai dar um ovo para alguém, um chocolate para alguém, mas você pode fazer um convite, enviar o link para alguém, envia esse link desse musical, e às vezes vai ser aquele momento, aquele presente, um link que a pessoa ouviu e precisava tanto, e ela vai ver um musical, e o Senhor vai ministrar, vai tocar. Ontem mesmo diversas pessoas levantaram a mão aceitando a Jesus, no momento que às vezes a gente fala, mas é só uma peça, mas não é só uma peça, é uma peça que representa algo que o Senhor fez, o sacrifício dele por mim, por você, por nós, que transforma vidas. Aleluia, é isso aí. Muito bom, né? Eu fico triste quando, às vezes, as pessoas que estão aqui no background, né? Vocês não veem isso. Ó, falta 5 minutos, falta 1 minuto, acabou. A gente fica tão angustiado porque a gente quer continuar conversando, quer continuar participando aqui. Eu vou até botar uma cadeira ali na frente. Ih, não deu tempo. Ela acabou de colocar ali, acabou o tempo. Olha só. Então, nós vamos encerrar esse momento. Teve várias pessoas que colocaram algumas coisas aqui, né? Muito interessante. Pastor, vocês podem falar sobre essas questões de que a gente erra, é pecador, sei que a gente precisa de misericórdia do Senhor. Pastor André é um homem que foi chamado a uma batalha chamada Missão Barra Olímpica. Orem por aquele lugar, né? E outros comentários que foram feitos aqui, a gente não vai ter tempo hoje de comentar, mas participe da próxima reunião, do próximo culto. Teremos hoje à noite, como falou o Daniel aqui, dessa peça maravilhosa, né, que teremos. Pastor André e Daniel, as últimas palavras, e um de vocês ora para encerrando esse momento aqui de debates. A gente queria sempre agradecer esse tempo, que o Senhor tenha ministrado o seu coração, que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, e esteja conosco ainda. Nós estaremos aqui às 7, teremos o nosso musical, teremos um tempo de adoração ao Senhor também, então a gente te convida para estar novamente conosco. Aleluia, é isso aí. E para encerrar esse momento, a gente lembra e diz mais uma vez que Jesus Cristo ressuscitou. Amém. E Ele te oferece a salvação pela graça. É um presente, então receba esse presente. Amém. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Amém. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que foi falado aqui essa manhã. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz e pela tua ressurreição, Senhor, pela salvação que há em ti, pelo Senhor ter recebido toda a ira de Deus naquele lugar. E por meio de ti, Pai, nós alcançamos a salvação, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos, te rendemos graça,
honra e louvor, ó Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que está conectado conosco até agora. Abençoa, Senhor, o dia de hoje para toda a Tua igreja, Pai, em toda a terra, Senhor. Que seja inundada da Tua presença e do Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te louvamos, Te exaltamos com um grato coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém.